Gênesis 2, do versículo 4 até o 15, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a Gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Vamos orar nesse momento? Senhor, nós lhe agradecemos pela leitura da tua santa e maravilhosa palavra. Que o Senhor, Pai, possa nos ajudar a ouvir a pregação com fé de que o Senhor falará a cada coração nesse momento. Nos dê graça para que possamos perseverar e que a tua igreja seja edificada pela pregação da tua palavra, como em primeiro lugar que o teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Certa vez havia um homem que visitou um belíssimo jardim. As árvores daquele jardim estavam carregadas de frutos, flores e exalavam perfume. E cada detalhe parecia cuidadosamente preservado. Admirado, ele perguntou ao proprietário: quem é responsável por cuidar de tudo isso aqui? O proprietário respondeu: eu confiei este jardim a um jardineiro. Ele não apenas cultiva as plantas, ele cuida de tudo como alguém que trabalha na minha presença e para a minha honra. O livro de Gênesis é o livro das origens e é o primeiro livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Não devemos ler e interpretar Gênesis como um livro mitológico, muito menos científico, mas como um documento histórico e teológico. Gênesis trata da criação do mundo, do homem, das nações, e depois da família, da aliança que forma o povo redimido de Deus.
Gênesis foi escrito pelo profeta Moisés por volta do ano de 1400 a.C., no momento em que ele recebeu revelações diretas da parte de Deus, através também dos relatos dos seus ancestrais, nós chamamos isso de tradição oral, e em terceiro, pelo conhecimento da literatura e daquela ciência antiga. O Senhor se utilizou dessas ferramentas para revelar Gênesis a Moisés. O livro ele foi escrito para os israelitas com o propósito de reorientar a crença daquele povo que havia se corrompido naquele tempo todo que eles ficaram escravizados, tendo contato com a cultura e a religião egípcia. Foi escrito também para instruir aquele povo recém-libertado do cativeiro acerca da lei do Criador e para prepará-los como nação na conquista da terra prometida, já que eles estavam partindo para uma peregrinação. Gênesis ele tem basicamente 3 partes. A primeira parte fala do princípio e dos desdobramentos da criação. A segunda, a história dos patriarcas. E a terceira, nós vemos o relato da vida de José. O texto que nós trabalharemos hoje está na primeira parte. Essa primeira parte, ela contém 5 blocos e o texto está no primeiro bloco dessa primeira parte. Depois que Moisés apresentou um prólogo, ou seja, uma introdução ao livro, ele começa a contar a Gênese, ou seja, a criação, a história das origens dos céus e da terra, introduzindo o registro do que aconteceu na criação. E vejam bem, Deus criou o homem como um fiel sacerdote e o favoreceu com perfeitas condições para que ele pudesse, naquele jardim, servi-lo em adoração. Assim, o Senhor é quem recria o homem em Cristo Jesus para, como Adão, servi-lo em adoração num reino de sacerdotes que é a igreja. É por isso que o tema dessa mensagem é o homem como sacerdote de Deus. Em primeiro lugar, o homem foi criado como um sacerdote para servir ao seu Criador. Isso está escrito nos versículos de 4 a 7. Eu peço que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta e os irmãos podem consultar o texto durante a pregação. Nessa primeira parte, nós vemos que uma vez que Deus já era adorado pelos átrios do céu, por seres angelicais que entoavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, como está em Isaías 6:3. O Senhor que também era adorado pelo firmamento, anunciando o seu louvor, como está no Salmo 148:3. Louvai-o, ó sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança para que a humanidade refletisse a sua glória e proclamasse o seu louvor por toda a terra. Porque nós fomos criados por Deus
para que a imagem de Deus fosse espalhada por toda a terra. Não a nossa imagem, mas a imagem dele, para a glória e o louvor daquele que criou. O homem, como um sacerdote, era um mediador. Ele representava Deus na terra, em meio à criação. E depois que Moisés narrou a criação do cosmo e do homem, lá no capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, agora ele fornece detalhes. Ele diz como Deus fez esse homem e para quê. Ele fornece detalhes sobre a criação e função do homem no jardim, porque o homem foi colocado num jardim. Como também Deus está preparando aquele cenário para aquilo que vai acontecer em breve, a saber, o relato da queda. Nós iremos chegar no relato da queda, Gênesis 3, do 1 ao 24. E Moisés começa dizendo no versículo 4 sobre a gênese dos céus e da terra, e ele faz isso para marcar o início dos 10 blocos, livros, partes, marcações que há no livro de Gênesis. E essas marcações, elas são chamadas de Toledotes, que significa gerações, descendentes, relatos. Então, todas as vezes que nós temos essas expressões, o Senhor está iniciando uma parte no livro. Moisés não chama Deus aqui apenas de Elohim, no texto original em hebraico. Aqui ele passa a chamar Deus de Yahvé Elohim. E ele faz isso para dizer que o Deus de Israel é tanto soberano criador, como Senhor da aliança feita com seu povo por meio de Abraão e seus descendentes. Moisés está dizendo o seguinte: olha, o Criador de todas as coisas é um Deus que faz uma aliança com um povo que ele mesmo escolheu. No versículo 5 e 6, ele narra que não havia nenhuma planta na terra. Isto é, nenhum cultivo estava sendo realizado, porque nenhuma erva do campo havia brotado, e isso porque não havia feito chover na terra e não havia homem para lavrar o solo. A terra era irrigada como? Pelas águas subterrâneas e por uma neblina que subia para regar a superfície. Então, no versículo 7, o Senhor formou o homem do quê? Do pó da terra. Lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser, segundo o texto, uma alma vivente. Passou a ter vida. A cena descrita não se trata de uma teofania. O que é isso? Uma manifestação visível e perceptível de Deus. Aqui nós temos uma linguagem antropomórfica, quando Deus é referido pelo autor como se fosse um homem. No caso, realizando ações humanas, como formar e soprar. E olha, ele não disse, haja o homem, como ele fez com o restante da criação, pelo poder da palavra, mas forma o homem do pó, como um oleiro que manuseia um barro. Deus, ele criou a obra-prima da sua criação, vamos dizer, com as suas poderosas mãos. O verbo
que está em hebraico aqui, traduzido para a gente como formar e modelar, apresenta a imagem de Deus como um artífice, como um artesão, alguém que está produzindo uma obra de arte. Um artesão que se deleita em sua obra, como disse Jó. Olha o que Jó falou, capítulo 10, 8, 9. As tuas mãos me fizeram e me formaram, do barro me formaste. Deus, se quisesse, podia fazer o homem de materiais raros e nobres. Podia fazer a gente do ouro, pedras preciosas. Contudo, o homem, como coroa da criação, foi feito do material mais desprezível e insignificante aos nossos olhos, o pó da terra. É interessante que o homem seja chamado aqui no texto original de Adão, e a terra se chama Adamá. Isso significa que o homem Adão, ele veio da terra Adamá. A etimologia do nome homem está intimamente ligada com o nome terra. Tanto é que o organismo humano contém aproximadamente 15 elementos que são encontrados na terra, compostos no barro. Esse é um dado científico. Todavia, o homem não é apenas matéria, como muitos creem e até dizem: quando eu morrer, tudo vai acabar, eu tenho apenas um corpo. Para que o homem pudesse respirar e viver, o Senhor soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Jovens, prestem muita atenção. O homem não é um processo evolutivo da matéria, dos animais ou de um ancestral diferente do homem de hoje. Ele foi criado pelas mãos de Deus e recebeu um sopro de vida em suas narinas. Como também seja igual a um animal que não tem uma alma imortal, como creem de modo errado muitas seitas que se dizem cristãos, como por exemplo as Testemunhas de Jeová. Entretanto, foi feito completo do material que é o corpo com o imaterial que é a alma, formado pelas mãos e pelo sopro divino, tornando-se um ser vivo. No texto hebraico, a palavra vida, de fôlego de vida, está no plural, vidas, duração de vidas. Porque é importante a gente estudar o texto original para que a gente possa entender melhor o que o Senhor realmente fez aqui. Isso nos ensina que o homem não é dotado apenas de uma vida material, corpo, no entanto, de uma vida espiritual, alma. E o termo usado para alma, nefes, difere o homem do resto da criação. O próprio fôlego de Deus o sustenta. É por isso que a nossa respiração, quando nós estamos na presença do Senhor, já é um ato de adoração àquele que soprou o seu fôlego em nós. O sopro infundiu nele a imagem de Deus. Portanto, o homem que também possui uma natureza espiritual, carrega a imagem de Deus como seus servos e adoradores. A feitura do pó nos faz adorar e admirar o Criador como um belo artesão. A capacidade de criar um ser tão extraordinário e valoroso de algo tão simples também nos instrui acerca da ressurreição dos mortos.
Pastor, que salto da criação até a ressurreição dos mortos na vinda de Cristo? Sim. Visto que o mesmo Deus que nos fez do pó tem poder para nos tirar do pó da terra dele com corpos ressurretos, como disse o apóstolo Paulo, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. Ele nos fez do pó e nos arrancará do pó mesmo depois da morte, aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Assim como nos alerta contra a arrogância e a soberba, já que somos como pedaços de barros que andam. É por isso que nós não devemos cometer nenhum tipo de idolatria, querendo ser como deuses ou igual a Deus, e muito menos ter nenhum pensamento de superioridade sobre o outro. Somos todos vindos do pó. Em segundo lugar, esse homem, ele foi feito sacerdote para viver em plena comunhão com ele. Viver em comunhão com o Senhor. Versículos de 8 a 14, nós lemos aqui o texto. Moisés, nos versículos de 8 a 14, nos mostra o cenário da provação do homem. O homem, ele iria entrar numa provação, iria ser provado por Deus. O versículo 8 diz que Deus plantou um jardim numa região desconhecida chamada Éden. É muito interessante ensinar isso aqui para as crianças, porque elas perguntam, pastor, onde ficava o Éden? Onde ele fica até os dias de hoje? O Senhor, ele não quis revelar exatamente o local. A palavra diz que essa região estava localizada no Oriente, e o Senhor colocou o homem ali. Mas olha que interessante, poucas pessoas sabem disso. O Éden era um jardim e ao mesmo tempo era um monte, era uma montanha. E significa local irrigado, paraíso. O Oriente representava a vida, onde o sol nasce. O jardim era um local fechado, trancado. E vejam, aquele jardim não era um jardim qualquer, mas ele era um templo de adoração a Deus. Um templo onde Deus convida o homem a desfrutar de bênção e harmonia com Ele e com a criação. O homem estava num templo feito por Deus. E foi neste lugar que o homem foi posto para servir a Deus em comunhão com Ele na figura de um sacerdote. O primeiro sacerdote foi Adão, e a palavra diz que havia uma comunhão tão íntima que Adão caminhava com Deus e ouvia a sua voz. A presença de Deus estava naquele jardim de maneira especial. O versículo 9 nos informa que Deus fez brotar do jardim diversas árvores com frutos deliciosos, agradáveis à vista e boas para alimento. E que no meio do jardim haviam duas árvores que se diferenciavam: a árvore da vida e outra árvore conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida representava a perpetuidade da vida humana como sinal e selo da vida imortal. Enquanto o homem tivesse acesso àquela árvore e comesse daquele fruto, ele viveria para sempre como alma imortal. O homem podia comer dela e viver. Já
A árvore do conhecimento do bem e do mal, conhecida também como árvore da provação, era assim chamada porque correspondia a um teste de obediência pelo qual nossos primeiros pais seriam provados se obedeceriam a Deus ou desobedeceriam a sua palavra e os seus mandamentos. E nós sabemos que eles desobedeceram e eles comeram desse fruto. E eles se rebelaram contra o Senhor. Eles pecaram contra a santidade de Deus no templo em que Ele colocou o homem. Os versículos de 10 a 14 descrevem a diversidade de 4 rios que desciam do Éden para regar o jardim. Eu não posso deixar de falar isso. O homem ele foi expulso desse jardim para que ele não pudesse mais ter acesso à árvore da vida. Mas a gente vai falar mais um pouco dessa árvore durante o sermão. Os rios eram um símbolo de fluxo da água da vida. A vida que emana do trono de Deus em generosidade e benefício de toda a terra, como disse o rei Davi. Olha o que Davi escreveu no Salmo 36:8. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Ao colocar o homem no jardim, o Senhor demonstra tanto a sua bondade por nós, como também nós podemos ver como nós fomos ingratos para com Ele. Aquele jardim, ele era infinitamente mais belo do que tudo que nós podemos ver na terra. Isso porque nós não olhamos para o fato de que podíamos comer livremente de todas as árvores frutíferas, no entanto, nos atentamos para o fruto da árvore que não poderíamos comer. Aquilo chamou a nossa atenção. E infelizmente, no tempo da aprovação, nós não fomos aprovados pelo Senhor. Mas, em terceiro e último lugar, o Senhor colocou o homem ali para cultivar e guardar a terra como um sacerdote. Como isso está descrito apenas no versículo 15, eu estarei lendo o versículo que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. No versículo 15, Moisés diz sobre o motivo de Deus colocar o homem no jardim. O homem devia exercer uma atividade sacerdotal no jardim sagrado, servindo a Deus em sua presença, obedecendo a sua palavra, exercendo domínio sobre a criação e guardando a santidade do jardim, protegendo do inimigo. O homem recebeu o ofício instruído por Deus de cultivar e guardar o jardim, a fim de que a glória de Deus crescesse e seu conhecimento se espalhasse. Então vejam, havia trabalho antes da queda. O trabalho não foi uma maldição após a queda. Adão, ele tinha muito trabalho antes da queda, porém um trabalho sem dor e sem fadiga. Ele no jardim templo, sem pecado, era consagrado e adorava a Deus, estava ocupado diariamente a oferecer sacrifícios, não ainda por morte de animais, porque o pecado e a morte ainda não haviam entrado no mundo, mas ele oferecia sacrifícios de ação de graças e louvor a Deus. Então aquela história de que esse jardim era chato, Adão não tinha nada
de bom para fazer naquele jardim. Ele ficava só olhando a natureza e era tudo muito entediante. Isso é uma grande mentira. Olha quanta coisa Adão fazia naquele jardim, além de louvar o Senhor em perfeição. Em seu sacerdócio, o homem, no estado de inocência, tinha uma comunhão especial e abençoada com Deus. Isso porque Deus se revelou de maneira especial a ele. O homem aqui era senhor e rei sobre todas as demais criaturas, com o dever e responsabilidade de governar sobre a criação de Deus. Nele havia beleza e majestade. Por isso Davi diz: de glória e de honra o coroaste, lá no Salmo 8, verso 5. E a ele foi confiado o trabalho sem dor ou cansaço. Pelo contrário, o labor do homem era pleno em realização, propósito e significado. Não obstante, como um sacerdote e guardião, o homem deveria ter expulsado a serpente do jardim, mas em vez disso, por causa da trama do maligno, o homem é quem foi expulso. Como o homem deveria proteger o jardim, a criação, a sua esposa, não ouvindo a voz da serpente, do maligno, expulsando aquele ser maligno dali. Mas pelo fato do homem ter falhado nisso, foi o maligno que expulsou o homem daquele lugar maravilhoso. Como sabemos, o homem, ao desobedecer no jardim, falhou como um perfeito sacerdote. Contudo, Jesus Cristo, o último Adão, ao obedecer e triunfar na cruz, conduz todo homem que nele crer de volta à comunhão com Deus, à adoração e futuramente ao novo jardim. O que eu quero dizer com isso? Que nem tudo está perdido. O primeiro Adão pecou diante daquele madeiro, comendo do fruto proibido. Jesus Cristo, o segundo Adão, venceu o pecado e a morte pendurado no maldito madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e volte a esse jardim futuramente, que, como nós iremos ver, será também uma cidade. Foi por meio de uma adoração perfeita e de um definitivo e suficiente sacrifício exigido por Deus pela culpa do pecado, que o Senhor Jesus, como o grande, o sumo sacerdote, adentrou ao Santo dos Santos e intercede por nós. Segundo um teólogo chamado Jonathan Gibson, escreveu assim: como um sacrifício imaculado, sem pecado, e um sumo sacerdote sem defeito, Jesus era perfeito. Jesus se submeteu à espada flamejante do juízo de Deus em sua morte. O castigo que iria cair em nós caiu em Cristo. E então, em sua ressurreição, liderou o caminho de volta à árvore da vida e à presença de Deus. É por causa do sacrifício de Cristo que o nosso caminho de maldição, ele foi transformado num caminho de bênçãos, e nós estamos caminhando de volta à presença da árvore da vida. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. É assentado à destra do Pai que Jesus conduz a adoração do céu e purifica a adoração de sua igreja na terra, como está escrito: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário,
pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, que foi rompido quando Cristo morreu de alto a baixo, para que nós pudéssemos nos achegar novamente a Deus. Isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Hebreus 10, do 19 ao 22. É por meio de Cristo que nós podemos nos achegar novamente à comunhão com Deus para adorá-lo e servi-lo. É em Cristo, por meio da fé, que podemos, como um povo de sacerdotes, como está em 1 Pedro 2,9, adorar a Deus de modo aceitável. Somos chamados ao serviço da adoração de Deus na terra. Mas nós iremos adorar apenas quando Cristo voltar para sempre? Não! A nossa adoração ela já começa aqui. Assim como Ele é adorado no céu, segundo as palavras de Cristo, que procura adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, como está em João 4:23. E assim todos que estiverem em Cristo pela fé, respondendo e crendo no Evangelho, receberão o que fora prometido. Aqui a gente consegue ver um link entre Gênesis, que é o primeiro livro, e Apocalipse, que é o último. Olha que texto: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Um jardim não será apenas um jardim, mas será uma cidade maravilhosa, resplandecente, e aqueles que forem lavados pelo sangue do Cordeiro, crendo no sacrifício salvífico de Cristo, adentrará nesse novo céu e nessa nova terra, como está em Apocalipse 22:14. Os pecadores arrependidos no dia final entrarão não apenas em um jardim como o Éden, mas em uma cidade-jardim melhor que o Éden, onde flui um rio puro de água da vida, jorrando do trono de Deus e do Cordeiro. Não tem nada a ver com esses rios que nós vemos por aí, irmãos. É um rio de água pura, que jorra da onde? Do trono do próprio Deus. É algo que a nossa mente não consegue nem chegar perto da beleza do que será. Nesse sentido, quais desafios o relato de Moisés nos apresenta? Como sacerdotes de Deus em Cristo. Estamos em Cristo, somos sacerdotes de Deus. Não por culpa, não por medo ou mera obrigação, mas pela graça, pelo favor imerecido do Senhor, que alcançou os crentes, devemos, em amor e piedade, em primeiro lugar, devemos o que, pastor? Em primeiro lugar, viver pela fé em Cristo, o perfeito sumo sacerdote, que restaurou aquilo que Adão perdeu no Éden. É pela fé que somos salvos e vivemos. Sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que nós fazemos sem fé é pecado. Tudo que a gente faz sem fé é pecado. Segundo, adorar a Deus com toda a nossa vida, reconhecendo que fomos criados e redimidos para glorificar a Deus.
A adoração não se limita ao momento do culto. Hoje eu vou adorar, vou ao culto. Não apenas isso, mas envolve o trabalho, a família, os estudos e até nos nossos momentos de lazer. Tudo para a glória de Deus. Adorar apenas no culto é muito pouco. Deus requer que seus sacerdotes, olha a seriedade desse texto, o adorem com toda a vida. Terceiro, buscar a comunhão diária com o Senhor. Como? Por meio da oração, falando com Deus, por meio da leitura das Escrituras, ouvindo a voz dEle, e da participação dos meios de graça que Deus concedeu à sua igreja, que é abundantemente distribuídos no culto, como a pregação, a oração, a comunhão da igreja, o batismo, a ceia do Senhor, comunhão com Deus. O que você tem feito com as 24 horas diárias que o Senhor lhe concedeu? O que eu tenho feito com o meu tempo, sendo um sacerdote de Deus na terra? Você tem negado ou trocado as bênçãos celestiais por minguarias humanas? Eu fui acessar a internet outro dia e um pastor escreveu assim: estou preocupado. Será que a igreja vai cultuar o Senhor no domingo se cair no mesmo horário do jogo do Brasil? Olha a preocupação desse irmão. Queridos, o dia do Senhor, o dia dedicado ao culto e ao descanso, nesse dia, isso nem deve passar pela nossa cabeça. A igreja ela está muito fragilizada, ela está pensando pequeno demais, porque aqueles que são do Senhor, a igreja de Cristo tem uma prioridade na vida: cultuar o seu Deus. Isso não deve nem passar na mente do crente. E infelizmente tem pastores preocupados com isso. Por quê? Porque a igreja troca esse momento sublime, esse dia maravilhoso, por minguarias mundanas. Quarto, servir fielmente no lugar onde Deus nos colocou, entendendo que o trabalho legítimo possui dignidade diante de Deus e deve ser realizado como serviço ao Rei. Todo o nosso trabalho deve ser realizado para a glória de Deus, porque nós estamos servindo primeiramente a Ele, naquilo que a gente faz na nossa vida. É o trabalho pelo qual o homem deve cultivar e desenvolver na família, cultivando, alimentando e protegendo a sua casa. O que os homens da igreja, os sacerdotes, têm feito em casa com a família. Na igreja, servindo ao Senhor, liderando esse povo com essa responsabilidade dada por Cristo, como também no Estado. Muita gente reclama: o Estado é corrupto, eu não consigo nem ouvir falar de política. Sabe por quê? Porque os sacerdotes do Senhor, eles têm se omitido. E quem está governando a nossa nação são os sacerdotes da serpente, os adoradores de Satanás.
É claro que a gente pode questioná-los, mas nós devemos estar lá também, defendendo a palavra do Senhor e influenciando a nossa nação, promovendo o evangelho e o bem-estar espiritual e emocional de todos. É o serviço da mulher como auxiliadora idônea, contribuindo para o florescimento espiritual do lar. Quando as irmãs se ausentam do lar, espiritualmente dizendo, do cuidado do lar, o lar ele fica em sequidão espiritual, servindo a Cristo e a sua igreja e influenciando a cultura por meio de valores bíblicos e de um testemunho cristão fiel. E o serviço da criança, eu quero chamar a atenção das crianças aqui. É a obra da criança se esforçar em aprender a palavra e a doutrina, dos adolescentes também. As crianças se esforçam em aprender tudo. Elas devem se esforçar isso desde pequenas. Honrar e servir os seus pais. É serviço da criança não abrir mão de cultuar o Senhor aos domingos e conduzir outras crianças a Cristo. As crianças conduzem as outras crianças à perversidade e à rebeldia muito fácil, quando deveriam conduzir as outras crianças a Cristo. Quinto e último, guardar o que Deus confiou aos nossos cuidados, protegendo a nossa vida espiritual, a nossa família, a igreja e o nosso testemunho contra as investidas do pecado e do erro. Guardem a verdade de Deus, vigiem contra o erro e o pecado, preservem a ordem estabelecida por Deus, cuidem daqueles que estão sob sua responsabilidade, exerçam liderança, não de maneira tirana, mandona, mas de maneira sacrificial e amorosa. Para que eu possa concluir. Obrigado por terem ficado até aqui. Um jardineiro fiel não trabalha apenas por obrigação. Ele conhece o seu dono, ama o seu Senhor e se dedica a preservar aquilo que lhe foi confiado. É por meio da pregação que o Senhor nos mostrou que Ele é quem recria os seus eleitos para a fé em Cristo, nos exortando ao serviço de adoração em seu reino presente, nos preparando para o seu reino futuro como fiéis sacerdotes do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.